Uma história redonda e outra história, de António Torrado, é o livro que hoje trazemos para as crianças com mais de 4 anos, ilustrado por Cristina Salvador. Este título faz parte da coleção Obras de António Torrado, publicada pela Civilização Editora, e os livros que a compõem trazem não uma, mas 2 histórias. Pois este livro faz parte de uma coleção de que vão saindo de cada vez 2 histórias. Isto é, o miúdo lê a primeira história e quando lê a primeira história tem a segunda de brinde. Ganha direito também a ler a segunda história. E tem 2 histórias em cada livro. Esta chama-se História Redonda, até porque muitas histórias para crianças vivem desse retorno, desse eterno retorno, de voltar ao princípio, que tem alguma coisa também com a ilusão de que o mundo não só é mais perfeito por ser redondo, como também é possível imaginar que a vida é um eterno retorno. Neste caso, uma criança vai a uma biblioteca, pega num livro e começa a ler o livro, e o livro é a sua própria história. A história dela é entrar numa biblioteca e a pegar num livro. E, portanto, é uma história infinita. Talvez tenha um bocadinho a ver com recordações de infância. Da primeira vez que eu fui a uma biblioteca e que fui recebido com algum azedume por uma empregada de bata preta. Era uma biblioteca pública, de uma sociedade recreativa de instrução popular, assim se chamava, e havia a sala de jogos e depois lá mais para o fundo havia uma placa que dizia biblioteca. Eu atrevi-me a ir à biblioteca. Estavam lá os livros todos enfileirados, mas atrás de vidraças fechados, ou atrás até de um aramado, parecia um galinheiro. Portanto, não era de acesso livre ao público, como agora são as bibliotecas públicas claras e disponíveis que nós encontramos pelo país fora. E havia uma senhora que estava a fazer tricô lá ao fundo, de óculos, sim, na ponta do nariz, e que perguntou muito antipaticamente: o que é que quer? Eu disse: eu queria um livro. Aqui não há livros para si. Ou não há livros para a sua idade, uma coisa qualquer assim. Aqui não há livros para a sua idade. Pronto. Foi essa a minha primeira experiência de uma biblioteca. E não fiquei impressionado com esta má recepção primeira. Aqui as ilustrações são de uma ilustradora do Porto chamada Cristina Salvador. O Plano Nacional de Leitura tem tido a grande vantagem de atualizar os professores, atualizar os pais sobre as leituras. Porque muitos professores também ficaram fixados nos livros da fase em que eles eram ainda estudantes para professores, em que estavam a fazer o exame de Estado, quando havia exame de Estado, e que tinham determinados livros que tinham sido trabalhados por eles, pelos professores metodólogos, e tinham ficado fixados nesses livros. O Plano Nacional de Leitura fez instalar isto tudo, abriu para todos os lados e dá a oportunidade de atenção para determinados livros, porque também não são univalentes, ou no sentido de só este grupo de idades é que pode ler este livro. Não. Num livro é para os 6 anos. O livro é dos 6 aos 8 anos. E pode ser para mais. 6, 8, 10, 12, 14, 15. E para adultos. Porque nós não nos podemos esquecer que os livros para crianças são muitas vezes, primeiro que tudo, lidos por adultos. Os adultos é que são os vehiculadores. O meu neto conhece-me a voz, porque eu já lhe contava histórias, ainda ele estava na barriga da mãe. Não eram histórias, era una, duna, trena, catrena, cigalha, migalha, catrapis, catrapés, conta bem que são 10. Ou entoações.
toadias populares. E acho que isso é fundamental, porque é um privilégio. Nós conseguimos lembrar-nos das vozes dos que tiveram a atenção para connosco e nos leram histórias em criança. Por isso, se o adulto quiser sobreviver mais do que uma geração, conte histórias. Deixe ficar o sedimento vital, o sedimento afetivo, que é a história, na memória de uma criança. Uma história redonda e outra história, de António Torrado, com ilustrações de Cristina Salvador, é o livro que recomendamos. No Passatempo temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras participações com uma frase original, começada por uma história redonda. Não deixem de participar através do e-mail lermailermelhor@fieldbox.com. Amanhã regressamos com mais novidades. Até lá, boas leituras! Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.